Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos aqui continuar com o tópico de progressão aritmética, PA, e a progressão geométrica, APG. Nessa aula iremos aprofundar um pouquinho mais conceitos que já aprendemos em várias aulas específicas para cada um e também revisamos em uma aula só de exercícios. E hoje terminamos esse tópico falando de questões aí que já caíram em algum concurso, ou em algum vestibular, ou até mesmo no Enem. Bora começar? Essa nossa primeira questão é uma questão que caiu no Enem e é uma questão bem simples. Vamos começar com questões que são do tema de progressão, mas que não necessariamente precisamos utilizar aquelas fórmulas. Conseguimos até resolver elas de forma simples, sem ter muita fórmula envolvida. Então, vamos ler, interpretar com calma, porque essas questões que costumam cair nessas provas costumam ter algumas pegadinhas aí que, se você não ler e interpretar direito, pode acabar errando uma bobeira. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna com uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A pergunta é: a quantidade de cartas que forma o monte é qual dessas alternativas? Bom, então percebemos que o que acontece aqui é você ter uma coluna com uma carta, uma coluna com duas cartas, a outra coluna com 3 cartas e assim até chegar na última coluna com 7 cartas. Isso é uma sequência que nós chamamos de progressão aritmética, PA, porque está sempre aumentando uma unidade a cada termo da sequência, ok? Ele quer saber a quantidade de cartas que forma o monte. Como o jogo utiliza as 52 cartas do baralho, eu vou pegar essas 52 cartas e tirar as cartas colocadas aqui em coluna. E aí vai restar o total de cartas que fica no monte, ok? Bom, você pode muito bem, né, se não lembrar das fórmulas, somar essas quantidades. Você faz 1 mais 2, mais 3, mais 4 e aí por diante até o mais 7. Mas, né, já falei o caminho sem fórmulas, vamos aplicar o conhecimento de PA aqui, é bem simples. Eu preciso somar todos os termos da PA. Então a fórmula da soma dos termos de uma PA, ela é igual ao SN, A1 mais o AN, né? Esse N representa o índice, né? A posição do termo, vezes N, a quantidade, dividido por 2. Como eu quero somar 7 termos, vai ficar o S7 igual o A1, que é 1, mais o AN, né? Eu estou substituindo o N por 7, então é o A7, que é 7, vezes o N, que também é 7, dividido por 2. Isso daqui fica igual a 8 vezes 7, dividido por 2. Posso simplificar aqui, porque 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 7, 28. Então, temos aí um total de 28 cartas. E, se você não prestar atenção, vai acabar vindo aqui, ó, na letra D e marcar como a correta. Só que não é a alternativa correta. Por quê? Porque esse cálculo que estamos fazendo são das cartas que estão em colunas, não são as cartas que sobraram. Lembra que eu tinha feito aqui no cantinho? Para descobrir as cartas que vão para esse monte, eu pego todo o total de cartas, 52 cartas, e diminuo pelas 28 cartas que estão distribuídas em colunas. Isso daqui dá 24 cartas. Então, a alternativa correta é a letra
D. São 24 cartas. Então, é uma questão bem simples que você nem precisaria utilizar a fórmula da PA. Você poderia só somar os números até 7, você teria esse valor de cartas em colunas, iria fazer 58 menos 28, daria no mesmo. Mas aqui, para reforçar que o assunto é PA e PG também, a gente vai fazer algumas questões depois, eu coloquei com a fórmula, ok? Agora, a nossa segunda questão é uma questão que caiu no vestibular da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a questão fala o seguinte: a população de uma espécie animal ela fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. No período de 84 a 96, né, de 1984 a 1986, esse período aqui, ó, é um período de 12 anos, essa população ela passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Ou seja, de 12.500 para 25.000 é o dobro. Foi multiplicado por 2 aqui essa população. Considere que para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, ou seja, a cada 12 anos, o fator permanece constante, ou seja, a cada 12 anos a população é dobrada, é multiplicada por 2. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a qual dessas alternativas aqui é a correta? Essa é uma questão simples de se resolver quando você sabe muito bem o conceito tanto da PA quanto da PG. Por quê? O que é a PA? É uma sequência formada por números que você sempre vai gerando um termo novo a partir da soma por uma razão. Então, se começa com 1984, 1996, e aí vamos somando mais 12, ó, 2008, com mais 12, 2020, com mais 12, 2032. Atingimos aqui o ano que queríamos. Temos aqui uma PA. Já do lado dos indivíduos, começa com 12.500 e aí nós vamos fazendo o quê? Quando é um APG, dobramos, né? Quando é um APG, nós multiplicamos pela razão. Nesse caso aqui específico, a razão é 2, por isso que vamos dobrar. Então, aqui vai ficar 25.000. Né? Vou lembrar aqui que estávamos somando. Sempre de um para o outro aqui foi uma soma. Só para vocês não ficarem confusos. Enquanto que aqui nós iremos estar sempre multiplicando por 2. Então, dobra de novo 50.000. Dobra de novo 100.000. E dobrando mais uma vez, nós temos aí 200.000. Ou seja, em 2032, nós temos 20.000 indivíduos aí, 20.000 animais, né? Uma espécie animal. Então, 20.000 animais aí nessa população alternativa D. Vamos agora para o número 3. A 3 é uma questão aí que caiu na prova da EFON. Um garrafão contém 3 litros de vinho. Retira-se 1 litro de vinho do garrafão e acrescenta-se 1 litro de água, obtendo-se assim uma mistura homogênea. Retira-se a seguir 1 litro dessa mistura e acrescenta-se 1 litro de água e assim por diante. Então, ele está sempre mantendo uma quantidade dentro da garrafa de 3 litros, né? Só que vai diminuindo a quantidade de um líquido em relação ao outro e vai misturando. Eu quero saber a quantidade de vinho em litros que resta no garrafão após 5 dessas operações, né? Vamos identificar aqui qual das 5 alternativas é a correta. Bom, no começo, antes de tudo, a primeira quantidade que eu tenho de vinho são 3 litros. Aí eu vou fazer a primeira dessas 5 operações aqui que ele está falando,
que é retirar 1 litro de vinho. Então, a nossa segunda parte, nós teríamos aqui, no caso, ao invés de 3 litros de vinho, 2 litros de vinho, e aí ele acrescenta 1 litro de água nessa mistura aqui. Para a terceira etapa, o que iria acontecer? Ele vai retirar novamente 1 litro da mistura e colocar mais 1 litro de água. Você percebe que os 3 litros que ele tinha no início, certo? Acabou ficando 2/3 da quantidade de vinho, porque ele tirou 1 litro de vinho, ele tirou 1/3 de vinho, né? Se você pensar uma quantidade aqui inteira, você tem aqui 3 litros, você divide em 3 partes iguais e tira uma dessas partes, você tirou 1/3 e ficou com 2/3, ok? Então, ele acaba ficando aqui, vamos colocar aqui a quantidade de vinho, ele acaba ficando, após a primeira retirada, com 2/3 do que ele tinha. Então, 2/3 de 3, ele fica com 2 litros. E ele vai fazer a mesma coisa aqui na terceira, onde a gente estava vendo. Ele vai retirar 1/3 dessa quantidade e ficar com 2/3. Então, ele fica com 2/3 da quantidade que ele tinha, que agora é 2 litros. Tá? Tô falando sempre da quantidade de vinho. Então, aqui vai ficar 4/3. Para a próxima retirada, né, lembrando que ele fez aqui a retirada 1, a retirada 2 e a retirada 3 aqui, vai ser a mesma coisa. Ele vai pegar 2/3, vai ficar com 2/3 dos 4/3 que ele tinha de vinho. E você pode continuar seguindo isso daqui sem problema nenhum até a última retirada. Mas você já conseguiu perceber que, como está sempre multiplicando pelo mesmo fator, isso daqui é uma PG. Não é isso que é uma PG? Quando você vai sempre gerando um novo número a partir da multiplicação por uma razão. Então, essa daqui é uma PG, aonde o A1 é 3. Então, o termo geral da PG é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A, qual é o A? Vamos aqui. Qual é o A que eu quero determinar? Esse é o A1, esse é o A2, o A3, o A4. Não são 5 operações? Olha aqui, a terceira operação é o quarto termo da sequência. Então, quando eu chegar na quinta operação que eu preciso fazer, essa operação, digamos, né, de retirar 1 litro da garrafa, eu vou estar no sexto termo. Eu vou estar no sexto termo da minha PG. Então, eu quero determinar o A6. Isso fica, então, voltando o A1, que é 3, vezes a razão, que é 2/3, elevado a 6 menos 1, né? Porque o N é 6, então 6 menos 1, 5. O A6, então, fica 3 vezes 2 elevado a 5, que é 32, 3 elevado a 5, que é 273. Temos aí como simplificar o 3 por 273, fica 1 sobre 81. E no final, 1 vezes 32 é 32. Repetindo 81 aqui embaixo. Precisa só resolver essa divisão aqui para você identificar qual das alternativas é a correta. Assim que você começar a dividir o 32 por 81, olha o que acontece. Não é possível, né, dessa forma. Bota o 0, e acrescenta o 0. 320 dividido por 81 vai ser por 3. Porque se você multiplicar por 4,
vai dar mais do que esse resultado. Então, a primeira casa decimal é 3, e pelas alternativas, a única que começa com 0,3 é a letra A. Então, não preciso nem terminar essa divisão, eu já sei que a alternativa correta é a letra A. Então, de novo, é uma questão que, se você quisesse, poderia só utilizar a ideia da PG e ir aqui multiplicando até chegar nessa nossa fração, ou você pode ir um caminho que eu considero mais rápido aqui, né? Nesse caso, é utilizar a fórmula do termo geral da PG, ok? Bom, então terminamos aqui a número 3 e utilizamos, né, um pouco mais aí fórmulas. Com isso, eu termino aqui a aula de hoje. Fizemos aí pelo menos 3 questões abordando conteúdo de PA e de PG que aparece em concurso, vestibular e também no Enem. Espero que a aula tenha sido boa para vocês, que tenha ficado bem claro aí a solução dessas questões. Mas se ainda tem alguma dúvida, se ficou algo muito confuso, deixa aí comentário, manda mensagem aí que eu vou tentar ajudar a sair dessas dúvidas que vocês ainda estão, ok? Vamos praticar também um pouco, vamos fazer mais questões desse tipo aí para treinar, para se preparar, principalmente você que está aí no terceiro ano, já de olho aí em algum concurso, de olho aí no Enem, beleza? Bons estudos aí para vocês, até a nossa próxima aula.